Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser aqui na sala de casa mesmo. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Vamos para mais um devocional? O tema de hoje é: pare de negociar a obediência. É isso. Olha o que a palavra diz. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Existe uma diferença silenciosa de quem apenas acredita em Deus e quem decide caminhar com Ele. Veja bem, a fé que transforma não é aquela que só concorda, mas é aquela que submete. Anote isso. Porque muitas vezes a desobediência ela não aparece como rebeldia, escancarada. Às vezes ela vem disfarçada como uma negociação. Por exemplo, só dessa vez, depois eu resolvo, Deus entende, sabe? E sim, eu creio que Deus entende. Mas Ele não apenas entende, mas Ele direciona, Ele corrige, Ele conduz, né? Existe um convite constante de Deus para um nível mais alto da vida. E toda vez que a gente negocia esse convite, a gente adia aquilo que Ele queria construir em nós. Entenda algo com muita profundidade nessa manhã. Obedecer não tem a ver com perfeição, tem a ver com alinhamento do coração. Não significa que você nunca vai falhar. Significa não fazer um erro um lugar confortável, não fazer do erro um lugar confortável. Porque quando você começa a normalizar aquilo que Deus já tratou no seu coração, você começa a se distanciar pouco a pouco, e distanciando do propósito que Ele planejou, sabe? Porque a obediência ela não te limita, ela te protege. Ela te livra de caminhos que parecem bons, mas terminam em dor. Ela te posiciona em rotas que talvez você não entenda agora, mas que carregam destino. Olhe para Abraão, por exemplo. Ele não tinha todas as respostas a Abraão. Não tinha. Ele não tinha um mapa detalhado, mas ele tinha uma decisão. Sabe qual era? Obedecer. E foi na obediência que ele encontrou sentido, identidade e propósito. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo algo visível, grandioso que nem Abraão. Talvez seja algo simples, quase imperceptível. Uma conversa que você precisa ter, sabe? Um ambiente que você precisa sair, uma atitude que você precisa alinhar, um pensamento que você precisa confrontar. E é exatamente nesses pequenos ajustes que os grandes destinos começam a ser construídos. Guarde uma coisa nessa manhã, nesse dia. Obedecer não é perder o controle da sua vida, mas é confiar em Deus. Sabe conduzir muito melhor que eu e você. Hoje, em vez de você negociar, escolha responder com entrega, não por obrigação, mas por confiança. Deus não está tentando tirar algo de você. Não. Ele está tentando te levar para um lugar mais alto, mais seguro, mais alinhado com o que você foi chamado para ser, sabe? Então não negocie a obediência. E eu tenho um desafio para você hoje. Separe alguns minutos hoje, em silêncio, no seu lugar. E pergunte com sinceridade: Deus, onde eu tenho negociado aquilo que o Senhor já me pediu? Reflita. E quando vier à mente, não adie. Dê um passo prático ainda hoje. Pode ser pequeno, mas precisa ser real. Porque destinos são construídos em decisões que ninguém vê. Pense nisso. Porque quando a gente negocia a nossa obediência, quando nós negociamos nossa obediência, nós sempre perdemos no final. Então aprenda isso nessa manhã. A obediência, ela não te limita, ela te protege, sabe? Quantas vezes, como eu falei no início, a gente negocia com a nossa mente, né? Só mais um pouquinho. Não, hoje eu não vou fazer. Não, você sabe o que você precisa fazer na sua empresa. Você sabe o que você precisa fazer com o seu colaborador. Você sabe o que precisa fazer com o seu cônjuge. Você sabe a tomar a decisão com o seu filho. Mas muitas das vezes nós não queremos liberar aquele perdão. Muitas das vezes nós não queremos ter aquela conversa. Muitas das vezes nós não queremos olhar no olho e tratar aquela situação, aquela conversa difícil. E quanto mais eu adio essas dificuldades e demais, mais eu atraso o plano de Deus na minha vida e na sua vida. Quer saber uma coisa nessa manhã? Quer saber uma coisa? Muitas das coisas que nós não recebemos da parte de Deus, nos nossos negócios, na nossa vida, nas áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, é porque justamente nós estamos falhando em algum pilar. E se você orar com sinceridade, eu te lancei um desafio aí, mas se você orar com sinceridade, dizendo assim: Senhor, revela para o meu coração aquilo que eu ainda não trouxe à tona, sabe? Senhor, protege-me de mim mesmo. Espírito Santo, traga-me clareza onde eu estou errando. Eu quero ser obediente, eu quero caminhar em retidão. E o salmista vai dizer no capítulo 51 de Salmos, que Deus não resiste a um coração contrito e humilhado. O que talvez falta em nós nessa manhã, e receba essa palavra com amor, talvez o que falta é sinceridade diante do Senhor. E como Davi disse,
um coração sincero e contrito, o Senhor não desprezará. Veja, Deus tem pressa em abençoar você. Deus tem pressa em abençoar sua família, sua casa, seus negócios. Essa semana, o Senhor tem pressa em fazer algo extraordinário essa semana. Entrar com milagres na sua vida essa semana. Só que Ele não vai fazer a parte que é nossa. Não vai. Então a minha oração nessa manhã é que o Senhor desperte em você uma nova consciência, uma nova mentalidade, que o Senhor te unja com a porção de colírio do seu espírito, para que você enxergue onde você está errando, aonde não faz mais sentido você agir dessa maneira, agir dessa forma. Reflita nisso, o que é que Deus já te pediu, que você ainda não fez? O que é que o Espírito já fez arder o seu coração, que você ainda não tomou essa atitude? O que é que está faltando para você agir em prol disso? Porque muitas das vezes a vitória que você tanto almeja está numa atitude que você não toma, numa decisão que você não faz, numa ação que você não realiza, numa conversa difícil que você está evitando. Pense nisso. Mas hoje chegou o dia de um basta. Se você quer ter uma vida vitoriosa, não negocie a obediência. Seja obediente. Alguém esses dias me perguntou assim: Ezequias, qual é meu propósito de vida? E eu pensei na hora, engraçado, porque às vezes as pessoas desejam muito saber seu propósito de vida e se perdem no básico. Se eu, Ezequias, quero entender o meu propósito de vida, eu preciso começar pelo propósito geral. O que é o propósito geral de Deus para nós? Que a gente ame o próximo como a nós mesmos, que a gente perdoe o outro, que a gente estenda a mão, que a gente sirva, que a gente abrace, que a gente acolha, que a gente aconselhe, sabe? Eu só vou descobrir o meu propósito específico quando primeiro eu realizar o propósito geral. E Deus tem um propósito geral para todos nós. As Escrituras aí estão recheada de comandos simples para nós. Paulo aconselhando a igreja, diz assim, ó, orai sem cessar. Então comece orando, comece jejuando, comece lendo a palavra. Esse é o propósito de Deus para nós, o propósito geral de Deus para todo mundo. Não é para um de uma forma e outro de outra, não. Todos nós somos chamados a uma vida de oração. Porque a Bíblia diz que nós somos luz da terra, nós somos luz do mundo e sal da terra. Esse é o nosso convite. Nós somos embaixadores do reino. Nós carregamos essa chancela do Espírito. Veja bem. Então, muitas das vezes, nós não temos clareza do nosso propósito específico, porque estamos falhando no geral. Porque quando eu me aproximo de Deus, quando eu oro, quando eu busco o Senhor, quando eu jejum, o Espírito me dá clareza, me dá discernimento, sabe? Os meus olhos são abertos e pouco a pouco, como se fosse uma jornada, como cada passo que você dá nessa jornada, o Espírito Santo vai trazendo clareza. Então não negocie sua obediência, não faça isso. Decida hoje começar a sua vida orando. Parabéns por você estar aqui, já iniciando o dia com esse devocional. Mas faça a sua oração diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo traga clareza para você. O que é que você vem negociando nos últimos dias? Será que é um vício, um comportamento, uma decisão? O que é que você vem negociando? Reflita nisso. E eu quero crer que o Deus de paz vai continuar conduzindo a sua vida, seus negócios, sua família. Amém? A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus te traga clareza, te traga direção e que você saia daqui convicto de que Deus tem algo poderoso para fazer em você e depois através de você. Mas a sua parte o Senhor não vai fazer. Amém? Começamos a semana na pressão aqui, né? Repito mais uma vez. Não negocie a sua obediência. Manda esse vídeo para um amigo que precisa ouvir essa mensagem hoje. Envie para um colega. Poste nas redes sociais, que esse é o nosso chamado. Propagar o evangelho, a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Amém? Obrigado por você estar aqui. Todos os dias às 6h01 nós estamos aqui com um só propósito, anunciar o reino de Deus. E é uma bênção ter você aqui. Se você não segue no canal, não segue o meu canal, clique aí para você se inscrever, ative o sininho das notificações. E se você não acompanha o meu canal lá no Instagram, entra agora aí, Ezequias Marques, 2S no final. Vá lá na bio e tem o nome, Clube 6 em 1. Aí você clica e vai entrar no meu canal também do Instagram. Eu posto várias mensagens lá. Amém? Beijo no coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana. Que o Espírito Santo te conduza, te dando sabedoria, discernimento. Que não falte a unção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Nos vemos amanhã. Deus abençoe.